Bem, pessoal, estamos examinando aí o procedimento dos embargos de terceiro. Petição inicial deve cumprir, como nós vimos, os requisitos do artigo 319 e do 677. Descrição aí sumária, né? Prova sumária da posse ou propriedade e da qualidade de terceiro por parte do embargante. Se os documentos que instruírem a petição inicial demonstrarem sumariamente a prova, demonstrarem sumariamente a posse ou propriedade do terceiro embargante, o juiz automaticamente deferirá a liminar, afastando, suspendendo a constrição determinada e, sendo o caso, até mesmo determinando a expedição de mandado de manutenção de posse ou reintegração de posse. Porque vocês sabem que, eventualmente, a penhora acarretará a apreensão física do bem e remoção do bem para as mãos do credor da execução. Se isso acontecer no caso concreto, a liminar deferida em benefício do terceiro, evidentemente, demandará a expedição de um mandado de reintegração de posse para ser efetiva. O terceiro quer livrar o bem da constrição e recuperá-lo. Se a posse desse bem já estiver em poder do credor do processo principal, o juiz vai ter que determinar a expedição de um mandado de reintegração de posse, assim, a fim de que o terceiro tenha o poder sobre a coisa efetivamente assegurado pela liminar deferida pelo juízo. Bem, sobre a audiência preliminar, nós falamos no fim do vídeo passado. Além de documentos que provem sumariamente a posse ou propriedade do terceiro, o terceiro, na petição inicial, poderá indicar testemunhas a serem ouvidas numa audiência preliminar. A audiência preliminar é prevista no parágrafo 1º do 677. É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. Se os embargos de terceiro estiverem fundados exclusivamente na alegação de propriedade, não será necessária a designação de uma audiência preliminar, porque a propriedade prova-se documentalmente. É a posse que muitas vezes vai precisar de um complemento de prova testemunhal para ficar caracterizada. Por isso, o legislador fala que é facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. Aqui, no entanto, há uma diferença em relação às possessórias. Nas possessórias, o juiz está obrigado a designar a audiência caso não se satisfaça com a prova documental anexada à inicial pelo possuidor vítima. Aqui, o juiz estará apenas obrigado a designar audiência preliminar quando os embargos estiverem fundados na alegação de posse e não de propriedade, e a inicial trouxer rol de testemunhas. Se a inicial não apresenta rol de testemunhas, a presunção é de que o embargante não tem testemunhas para demonstrar a sua posse em caráter sumário. Então, se a petição inicial dos embargos de terceiro estiver fundada na alegação de posse, porém sem indicação de testemunhas, o juiz analisará a liminar à luz exclusiva dos documentos anexados. Se entender que os documentos anexados não fazem prova satisfatória da plausibilidade da posse alegada, ele indeferirá liminar. Tá? Se a inicial, além dos documentos, contiver rol de testemunhas, não estando devidamente convencido, em juízo de cognição sumária, da posse do terceiro sobre a coisa, o juiz obrigatoriamente designará
audiência preliminar. Para essa audiência preliminar, deverá citar os embargados, ou o embargado, a depender do caso. Eles acompanham a audiência e, como nós falamos no vídeo anterior, podem formular reperguntas às testemunhas ou mesmo oferecer contradita às testemunhas que foram arroladas pelo embargante. Ao final dessa audiência, o juiz apreciará a liminar. Se proferir decisão oral em audiência e o embargado ou embargados estiverem presentes ao ato, eles já saem devidamente aí intimados para o prazo de resposta, que é de 15 dias. Se porventura o juiz chamar os autos à conclusão, os embargados ou o embargado serão intimados da decisão que deferir ou não a liminar, e a partir daí fluem os 15 dias para oferecimento de resposta. Notem, o procedimento é idêntico ao das ações possessórias, embora o CPC não seja muito claro sobre isso. Doutrina e jurisprudência que, percebendo a similaridade das ações, dos objetivos, é que construíram essa espécie de integração entre os procedimentos. Ok? Bem, e como é que deve ser feita a citação para a audiência preliminar, ou mesmo, não sendo realizada a audiência preliminar, a citação dos embargados? Bom, aqui tem uma peculiaridade. Em princípio, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 677, a citação será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Ou seja, se o embargado tem procurador, tem advogado constituído nos autos da ação principal, o que vai ocorrer em 99,9% dos casos, afinal, a participação do advogado é obrigatória nos processos judiciais, a citação vai ocorrer na pessoa do advogado e não do embargado. Mas isso não significa que a citação possa se dar via publicação no Diário Oficial. Não. Terá de ser expedida uma carta de citação ou mandado de citação, a depender do que o embargante requeira, para a citação no escritório do advogado. O mandado de citação não será expedido em nome do embargado, mas sim em nome do seu advogado. Se o embargado não tem advogado constituído nos autos da ação principal, se ele não estiver representado em juízo, o que vai poder acontecer, por exemplo, nos casos em que a penhora é decretada em procedimento do juizado especial, porque vocês sabem, até 20 salários mínimos a parte não precisa de advogado no juizado especial. Se porventura, por exemplo, o credor que requeriu a penhora num processo do juizado estiver sem advogado, é o credor que vai ter que ser intimado. Credor / embargado, nos embargos de terceiro, é quem vai ter que ser citado pessoalmente. Ok? O prazo de resposta sempre será de 15 dias. Se for mais de um embargado, o processo for físico e os embargados tiverem procuradores diferentes, aí o prazo dobra. Hoje em dia é praticamente impossível essa dobra, porque nós não temos mais processos físicos, nós só temos processos digitais. Portanto, mesmo que existam dois embargados e que eles tenham procuradores diferentes, o prazo será comum de 15 dias. Bem, depois da resposta, o procedimento corre pelo rito ordinário. Réplica, eventualmente saneamento do processo, ou julgamento conforme o Estado. Se houver saneamento, instrução, sentença, apelação, tribunal. Tá bom? Não cabe reconvenção, porque o objetivo dos embargos é exclusivamente desconstituir ato de apreensão judicial, decretado em desfavor daquele que não é parte no processo. Não se admite qualquer alargamento da discussão dos embargos de terceiro. Se houver revelia,
aplicam-se os efeitos da revelia naturalmente, porque se discutem direitos patrimoniais disponíveis. Enfim, tudo normal dentro do procedimento padrão, ordinário, comum. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. O procedimento, lembrem-se, se estiverem fazendo uma prova de concurso com alguma dúvida, embargos de terceiro é primo das ações possessórias. O procedimento é quase que idêntico. As peculiaridades residem ali na inicial, porque os embargos de terceiro, ao contrário das possessórias, podem estar fundados na alegação de propriedade ou de posse. Se estiverem fundados na alegação de propriedade, não há possibilidade de audiência preliminar. Se estiverem fundados na alegação de posse, haverá obrigatoriedade da designação da audiência preliminar se a petição inicial indicar rol de testemunhas. O rol de testemunhas é um dos requisitos da petição inicial. Se não houver rol de testemunhas, o juiz pode, não se convencendo da plausibilidade da posse invocada, indeferir de plano a liminar. Se estiver fundado na alegação de posse, o juiz não se convencer da sua plausibilidade através da análise dos documentos, mas houver rol de testemunhas, aí sim ele deve designar a audiência preliminar, que se processa da mesma maneira que a ação de justificação nas possessórias, com a presença obrigatória dos embargados, dos réus da ação, que, no entanto, não poderão requerer qualquer espécie de prova, apenas formular reperguntas e, eventualmente, impugnar a oitiva de alguma testemunha. Ok? Espero que tenha ficado claro. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Um abraço, nos encontramos na prova.